Olá, pessoal! Eu sou a Nathalie. E eu sou a Viviane. E eu sou a Maria Elisa. Agora iremos falar sobre a luta do século! Quem foi Nottebohm? Frederick Nottebohm nasceu em Hamburgo, na Alemanha, no ano de 1881 e se mudou para Guatemala em 1905, onde se estabeleceu como um residente permanente, mas sem requerer a nacionalidade guatemalteca. E assim, ele prosperou economicamente no campo do comércio, plantação e bancário. Mesmo morando na Guatemala, ele ainda mantinha uma ligação com a Alemanha, onde ia visitar parentes, amigos e a negócios. E em uma dessas viagens, fez uma visita ao seu irmão em Liechtenstein, em 1939, país onde ele pediu a sua cidadania. Então, Maria Elisa, como a Viviane disse, Nottebohm sempre viajava para a Alemanha a negócios e para visitar seus parentes. Em uma de suas viagens, em 1939, um mês depois da invasão da Polônia pela Alemanha, Nottebohm requereu e se naturalizou-se no Principado de Liechtenstein. Ao solicitar a nacionalidade, um dos critérios era a comprovação de moradia por pelo menos 3 anos. Porém, ele concordou em pagar 25.000 francos ao Estado, os custos dos procedimentos e uma taxa anual de naturalização de 1.000 francos, sujeita à condição de que o pagamento dessas taxas era para ser fixado inteiramente contra taxas comuns, as quais se venceriam se caso ele efetivasse residência em Liechtenstein, e a depositar como seguro a soma de 30.000 francos suíços. Com a naturalização confirmada, como consequência, ele perderia sua nacionalidade anterior. Nottebohm retorna para Guatemala em 1940 e em 1943 é preso e deportado para os Estados Unidos, onde ficou detido por 2 anos e 3 meses. Em 1946, quando é solto, tenta voltar para Guatemala na intenção de enfrentar seus processos jurídicos, porém é impedido por este país. Nottebohm então se muda para Liechtenstein. Em 17 de janeiro de 1951, o Principado de Liechtenstein entrou na Corte Internacional de Justiça contra a Guatemala, e o julgamento aconteceu em 18 de novembro de 1953. Liechtenstein acusou o governo da Guatemala de prender, deportar, confiscar as propriedades e não readmitir a entrada de Nottebohm no país. Pediu reparação e pagamento por parte da Guatemala na quantia de pelo menos 10 milhões de francos suíços. A Guatemala, por sua vez, clamou que o pedido de Liechtenstein era inadmissível e apresentou argumentos para corroborar, que foram a ausência de quaisquer negociações diplomáticas anteriores, que Nottebohm não adquiriu devidamente a nacionalidade de Liechtenstein, de acordo com a legislação do país e nem de acordo com os princípios geralmente reconhecidos em relação à nacionalidade. O fato de que Nottebohm parece ter solicitado a nacionalidade de Liechtenstein de forma fraudulenta, ou seja, com o único objetivo de adquirir o status de um nacional neutro antes de retornar a Guatemala e sem qualquer intenção genuína de estabelecer um elo duradouro entre o Principado e ele próprio. O não esgotamento por Nottebohm dos recursos internos. A Guatemala solicitou à Corte que declarasse que nenhuma violação do direito internacional havia sido cometido em relação a Nottebohm, tanto a respeito dos seus bens quanto da sua pessoa, e declarar que a Guatemala não tinha obrigação de considerar a naturalização por Liechtenstein válida. Liechtenstein, por sua vez, pede que o tribunal rejeite os argumentos da Guatemala e declarar que a naturalização de Nottebohm foi sim concedida de acordo com a lei municipal de Vaduz
e não era contrária ao direito internacional. O tribunal decidiu, por uma maioria de 11-3, que Liechtenstein não tinha o direito de estender sua proteção em relação à Guatemala e declarou inadmissível o pedido de restituição. Sob o argumento de que Nottebohm havia solicitado e obtido a nacionalidade de Liechtenstein de forma fraudulenta, nenhuma prova documental foi fornecida pela Guatemala. Poucos dias antes das audiências orais, a Guatemala apresentou à corte novos documentos. Liechtenstein, porém, protestou sobre a utilização deles. Uma questão importante no caso Nottebohm, além de todas as acusações de Liechtenstein contra a Guatemala, é a questão do direito internacional sobre o confisco de sua propriedade. Mesmo que no caso ele tenha sido considerado um inimigo estrangeiro em uma época de guerra. Muitos escritores consideraram ilegal essa ação do confisco de propriedade privada como medida de guerra. Artigo 1 da Convenção de Haia sobre as Leis de Conflito de Nacionalidade de 12 de abril de 1930 afirma: cabe a cada Estado determinar em sua própria lei quem são seus nacionais. Você sabia que existe uma diferença entre nacionalidade e cidadania? Além disso, é necessário distinguir claramente. Nacionalidade é um conceito de direito internacional. Cidadania, um conceito de direito municipal. O direito internacional se preocupa com a nacionalidade, a pertença de uma pessoa a um Estado. Como o artigo 1 citado afirma, os Estados soberanos têm competência para determinar quem são seus nacionais, não apenas seus cidadãos. Há entre o Estado que concede sua nacionalidade e a pessoa a quem é ela concedida alguma conexão que o direito internacional atual considera suficiente. Nesse sentido, podemos falar de uma ampla necessidade de um vínculo no que se refere ao direito internacional atualmente em vigor. Apesar de no julgamento a Guatemala dizer que não reconhecia a nacionalização de Nottebohm, ela tomou medidas que contradizem essa versão, que foram a concessão de visto da Guatemala ao novo passaporte de Nottebohm e registrá-lo quando ele voltou para o país no registro de estrangeiros, já como cidadão de Liechtenstein, alterando o seu documento de identidade. Porém, o tribunal considerou que esse ato de reconhecimento se refere apenas ao controle de estrangeiros comum e não à proteção diplomática, já que nenhuma prova foi apresentada de que a Guatemala tenha reconhecido o título para o exercício da proteção invocada por Liechtenstein. A Guatemala, no entanto, foi obrigada a aceitar a nacionalidade de Liechtenstein a Nottebohm para todos os fins, menos no que diz respeito à proteção diplomática. Nottebohm deixa de ser natural da Alemanha automaticamente, de acordo com a Lei da Nacionalidade Alemã de 22 de julho de 1918, artigo 25. Um certificado do Senado de Hamburgo, de 15 de junho de 1954, foi produzido atestando a perda da nacionalidade alemã por Nottebohm, em consequência de sua naturalização por Liechtenstein. Como eu mencionei, a lei de Liechtenstein exige que o candidato deve ter residido no território de Liechtenstein por pelo menos 3 anos, mas sob a mesma lei, os requerentes podem ser isentos deste requisito por meio de exceção. A concessão desta exceção pode ser dada, segundo a lei de Liechtenstein, por do príncipe reinante, e essa decisão não pode ser revista pelo Tribunal de Liechtenstein. O príncipe reinante concedeu essa isenção. De acordo com a Guatemala, o motivo de Nottebohm não era desassociar-se da Alemanha, mas apenas escapar das consequências de sua nacionalidade alemã sob o escudo de uma nacionalidade neutra. Um fato interessante é que até 9 de dezembro de 1941, a Guatemala se declarava como neutra, apesar de já ter proibido propagandas nazistas, já que o país contava com uma das maiores colônias de imigrantes alemães na América Latina. Ou seja, Nottebohm voltou à Guatemala como um cidadão de Liechtenstein em 1940, mas só em 1943
ele é preso. Liechtenstein e Guatemala concordaram que dispensa das exigências de domicílio anteriores são frequentes. Inclusive, na Guatemala tem precedentes, já que a própria lei de nacionalidade da Guatemala isenta da condição de residência de 5 anos espanhóis e ibero-americanos. A corte então prossegue dizendo que Nottebohm não tinha residência fixa em Liechtenstein, nenhum interesse exercido ou a ser exercido lá, nenhuma intenção de transferir todos ou alguns de seus bens ou atividades comerciais para o país. Assim, a corte afirma que ele sempre manteve seus vínculos com membros de sua família que permaneceram na Alemanha e sempre manteve vínculos comerciais com esse país. A corte não considera o vínculo entre Nottebohm e Liechtenstein forte o suficiente para gerar uma nacionalização, e que a Guatemala não era obrigada a reconhecer a nova naturalização de Nottebohm. O mesmo solicitou a nacionalização apenas porque a Alemanha estava implicada diretamente com a Segunda Guerra Mundial, visto que morou por 34 anos na Guatemala e nunca demonstrou interesse na nacionalidade guatemalteca, e que Nottebohm retornou para a Guatemala assim que concluído seu processo de naturalização, demonstrando evidentemente que não tinha a intenção de permanecer em Liechtenstein. Espero que vocês tenham gostado e entendido sobre o caso. Agradecemos a atenção de todos!